E sejam muito bem-vindos a mais uma aula, dessa vez a penúltima aula da nossa Semana da Riqueza Técnica, onde você vai conseguir entender como você vai fazer para analisar os seus investimentos através do gráfico. E bom, última aula, vai falar, Pedro, que confusão, ainda tô com a última aula na cabeça, você estava explicando lá sobre pullback na prática, tô treinando. Mas calma, as aulas vão ficar todas gravadas aqui, vai estar tudo disponibilizado no YouTube para você assistir quantas vezes você quiser, fazer suas anotações, utilizar alguns sites e aplicar realmente. Porque se você só ficar olhando, vai ser um pouco mais confuso do que você realmente pegar e nem que seja no celular, enquanto você assiste a aula, vai vendo o que eu vou fazendo e vai acompanhando através do seu celular em algum site, algum aplicativo, para que você possa analisar o gráfico. Mas vamos lá. Hoje eu vou explicar para você uma coisa diferente. Hoje eu vou aprofundar um pouquinho mais e vou falar para vocês sobre LTAs e LTBs. Meu Deus, Pedro, esse nome é mais difícil que pullback, Pedro. Meu Deus do céu. Calma. LTA é só uma abreviação. É uma linha de tendência de alta e uma linha de tendência de baixa. E também mais pro fim da aula eu vou te explicar sobre média móvel, que também só espere que lá no fim da aula você vai entender de forma mais fácil. Mas bora lá. Eu vou vir aqui pro meu cantinho e vou fazer o seguinte. A gente está aqui com o mesmo gráfico da última aula. A gente está com o gráfico de Ibovespa, o gráfico de uma semana. E beleza, vamos continuar nele para você entender como que vai funcionar. Pedro, estou com suporte e resistência, entendi, tá tudo ok. Se você também não entendeu, pode deixar uma dúvida ali nos comentários, nessa aula, na última aula, não tem problema. Mas, Pedro, a gente está aqui com o gráfico, beleza, estou com o gráfico aberto, mas eu... O que você está falando? Bom, o que eu vou explicar para vocês hoje é o seguinte. São linhas de tendência de alta e linhas de tendência de baixo. Lembra que eu falei para vocês nas primeiras aulas? Ah, tá com tendência de alta, tá com tendência de baixo, tá lateralizado. Então, exatamente isso que eu vou mostrar para vocês. Vocês podem ver que talvez tenha algum sentido essa linha que eu marquei. Ou talvez não. Porque, por exemplo, eu vou até mudar de cor ela, pra você vai ficar mais visível. Vou botar um fúcsia. Bom, aí tá roxo. Tá roxo não, tá fúcsia, segundo o negócio aqui. Bom, mas é o seguinte. Uma linha de tendência, ela demonstra qual tendência está seguindo o preço, certo? Certo. Mas ela também funciona como suporte e ou resistência para tendências. Então você sai um pouco do projeto do, do básico, vamos dizer assim, de só ter o suporte e resistência na horizontal e agora começa a ter ele em outras direções. Também facilitar e poder te ajudar a decifrar e organizar, arrumar seus investimentos e planejar também. Então, vamos lá. Eu vou pegar esse exemplo aqui mesmo. Ó. Tem uma linha de tendência de alta feita aqui e aqui tem uma linha de tendência de baixa. Então, Pedro, isso aí tá um pouco confuso para mim. Calma, jovem gafanhoto, que eu já vou explicar mais bonitinho. Só tô arrumando a corzinha aqui. Tá. Bom, o que que eu tenho aqui? Eu tenho aqui para vocês dois, ah, duas linhas de tendência. Então, uma linha de tendência de alta, uma linha de tendência de baixa. Então, uma LTA. Calma aí, deixa eu pegar o textinho aqui. Eu vou escrever para você. Tem aqui uma LTA. Aqui. E uma LTB. Tá, beleza. Temos aqui uma LTA, uma LTB, ok. O que que é isso? Linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa. Então ele vai te ajudar a organizar as tendências. Você até pode olhar no gráfico sem nada, que tem a tendência, né? Então, vou pegar aqui nesse de montanha para ficar mais fácil, mas você consegue ver a tendência bem nítido. E essa linha te ajuda. Além de você definir a tendência, essa linha também serve como suporte e resistência na curvado, no caso, né?
e você consegue utilizar isso a seu favor para não tomar prejuízo contra a tendência. Então, o mercado em tendência é muito bom, ele ajuda. Então, você está no mercado de tendência de alto, comprou embaixo, um bom negócio, né? O mercado vai subir. Agora, se o mercado tem tendência de baixo, você espera para comprar na hora certa e assim vai. Mas, o que eu posso te falar? Se você souber identificar as linhas de tendência de alta, vai ajudar muito, porque elas acabam tendo uma certa, assim como o suporte e resistência, um certo furo, né? Dificilmente uma coisa vai ficar subindo para sempre. Então, sempre tem uma queda. E se você souber analisar a linha de tendência de alta e de baixo, você talvez possa saber como fazer para sair na hora certa. Então, eu vou te dar um exemplo muito bom aqui antes da pandemia. Olha só. O mercado, lembra que eu estou no Ibovespa, né? O mercado de ações, ele estava indo muito bem antes da pandemia. Ele estava chegando nas máximas e tudo mais. Estava indo, ó. Vocês viram que tava na máxima, né? Só que de questão de uma semana, em uma semana só, caiu 8%, 7%, e em 13 dias caiu 40%. Ah, mas Pedro, aconteceu por causa da pandemia, era um fator externo. Tá, mas e se eu te falasse que se você soubesse analisar gráfico, talvez você saberia que estaria perto da hora de você sair. O Ibovespa não tem não tem como ser comprado, né? Só se você comprar ETFs ou alguma coisa assim, mas o Ibovespa em si não tem como comprar. Mas, por exemplo, grande parte dos ativos iam estar parecidos, então eles iam estar subindo. E é o seguinte, olha só, se você sabe traçar uma linha de tendência de alta, você traça ela utilizando os fundos que estão na diagonal. Então, o que você vai fazer? Ó, deixa eu apagar aqui e vou fazer do zero para você. Até fazer uma seta porque é uma alta. Ó, aqui tem um fundo, aqui tem outro fundo e um fundo mais alto. Então, os fundos eles estão sendo crescentes. Então, eu pego e traço uma linha entre esses fundos e tcharam, aqui a gente tem uma linha de tendência de alta. A gente traçou uma linha de tendência, ou seja, a gente foi pegando os fundos crescentes e eles mostram que tem uma tendência de continuar subindo. Então, ele é um suporte na diagonal. E olha só como isso é interessante. Se você tivesse marcado bem, independente do ponto que você tivesse comprado, por exemplo, se você for um cara muito, muito bom, muito bom, muito bom, você comprou talvez aqui. Mas se você soubesse analisar e visto que aqui tinha dado uma baixa e formou aqui, ó, 1, 2, 3, bateu 3 vezes em uma linha na diagonal, então ali formou uma LTA bem forte, na verdade. E daí, beleza, você comprou aqui, né? Tá, você comprou aqui um ativo e foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo. Mesmo que você seja uma pessoa do longo prazo, por exemplo, em 350 dias você tinha ganhado 40%. Então, em menos de um ano tinha dado 40%, era uma rentabilidade bem grande se comparado a outros mercados. Mas olha só, você sabia que ele já estava numa linha de tendência de alta, então ele tinha uma probabilidade de romper isso, porque, como eu disse, nada fica de alta para sempre. Agora, você viu, ele bateu aqui, ó, uma, duas, três. Na quarta vez que ele bateu, ele não rompeu. Na quinta vez que ele bateu, ele não rompeu. Ele estava com muita chance de romper alguma hora. Então, na sexta vez, olha só como você teria saído muito bem se você tivesse só vendido aqui em cima. Ou até mesmo, na linha de tendência de alta, você também pode fazer um canal de alta, mas que é basicamente você utilizar uma projeção. Ó, aqui tem um suporte, como eu disse, eu marquei aqui para vocês a linha de tendência de alta. E você pode colocar aqui, ó, você vê que os topos também são ascendentes, aí você faz uma resistência. Você pode ver que aqui tem uma área para fora, mas lembra que eu falei, né? Não é exato, o mercado não é exato, não é porque você quer que exatamente seja naquele ponto que vai ser exatamente aquele ponto. Ele vai
tem a variação, porque ele é variável, então ele não tem um ponto X, aquele ponto é o ponto específico que vai fazer. Então ele tem sim essas variações, ele sai do gráfico, essas coisas. Mas você teria aqui, ó, se você tivesse comprado aqui, daria e vendido aqui em cima na resistência, 41%. Se você tivesse comprado aqui no suporte e vendido nessa resistência, 20% em 90 dias, a 3 meses. E olha só, olha como você teria feito, porque ele bateu no suporte. Se você tivesse visto que ele estava, além, claro, de olhar o cenário exterior e visto que ele estava caindo, você vendia aqui e saía com esse lucro na mão. Então, olha como é importante você saber analisar o gráfico e ainda montar essas LTAs e LTBs. E agora, vou mostrar, ó, LTA, ok, um canal LTA é uma linha de tendência de alta, então ela aponta para cima. Um canal de alta, ele tem um suporte e uma resistência na diagonal, seguindo a linha de tendência de alta, colocando os fundos e os topos na diagonal, pegando suporte e resistência. Beleza. Agora, a linha de tendência de baixo é exatamente a mesma coisa, mas ao contrário. Então, linha de tendência de baixo, vou marcar ela de novo. Ó, lembra que na linha de tendência de alta os fundos tinham que ser ascendentes? Então, na linha de tendência de baixa, os topos que são descendentes. Eu acho que é descendentes que fala, mas tá bom. Ele em vez de para baixo, de baixo para cima, ele vai de cima para baixo. Então, ele vai. Opa, perdão. Então, ele vai ao contrário. Então, em vez de você marcar o fundo, que nem na LTA, você vai marcar o topo. Então, olha só, eu marquei aqui, vim puxando os topos descendentes. Vou colocar de roxo, botão mais forte. Deixa eu colocar uma cor mais forte. Vou colocar uma amarela. Aí, beleza. Ó, marquei uma linha de tendência de baixo, ela tá apontando para baixo. Então, olha como formou uma resistência na diagonal. Pois é, isso é possível, assim como na LTA, e é também uma estratégia para análise. Então, por exemplo, olha quantas vezes ele está aqui nessa resistência, batendo, 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 até ele chegar num ponto onde ele rompe essa resistência, que foi exatamente o que aconteceu nessas últimas semanas no Ibovespa. Então, olha que interessante, ele rompeu e tá querendo subir. Claro, não vai subir o tanto dessa seta aqui, mas ele começou uma tendência de alta. E Pedro, uma tendência de alta pode virar uma tendência de baixo? Olha, se você rompe, geralmente o mercado está em tendência. Se ele não está em tendência, ele está lateralizado. Mas sim, pode ocorrer de você estar numa tendência de alta e ir para uma tendência de baixo, numa tendência de baixo e para uma tendência de alta, e assim vai. Então, é completamente válido você poder uma linha de tendência de alta depois virar uma linha de tendência de baixo. Então, aqui tem uma outra linha de tendência de alta, ele inverteu e virou uma linha de tendência de baixa. E Pedro, você fez um negócio lá na LTA, um canal, você falou, né? Exatamente. Então, um canal de alta também existe para baixo. Então, você faz um canal de baixo. Na alta, o que eu fiz? Eu comecei o canal pelo suporte. Na baixa, eu faço ao contrário. Eu começo o canal pelo topo, pela resistência e fecho ele. Então, aqui a gente tem um canal, aqui é o suporte desse canal de baixa. E olha só que interessante, deixa eu tirar o mais grosso, a RTB aqui, deixar o canal. Olha só. Então, aqui a gente tem o suporte e olha que interessante que teria sido feito. Isso aqui é recente, tá? Então, você teria comprado aqui no suporte e estaria aqui, ó, 65 dias, 7,74%. O que para 65 dias, 2 meses, é muito. Então, muito no caso eu falo depende do mercado que você está olhando, tá? Mas nesse caso,
É muito comparado a mercados mais tradicionais. Então, se você conseguir analisar de forma correta e usar essas coisas a seu favor, vai ser incrível. E para utilizar essas coisas a favor, existe uma palavra. Então, Pedro, eu tava vendo lá e essa sua LTB aí que você falou, ela também era um suporte que eu tinha marcado. E sabe como é que é o nome disso? O nome disso é confluência. Eu vou escrever aqui para você, bem grandão, com... Opa, nem escrevi nada. Vou escrever aqui para você, confluência. Bem grandão aqui. Em amarelo, para ficar... Não, amarelo não ficou bonito. Tô laranja. Ó, confluência. Esse é o nome, tem um acento no E, mas esse é o nome para quando mais de uma análise bate no mesmo ponto. Então significa que o seu ponto é mais forte. Então, se você soubesse analisar gráfico, tivesse visto que na LTB que tinha formado nas últimas semanas, estava indo em direção a um suporte importante semanal e bateu uma vez o preço no suporte da LTB com o suporte do gráfico, olha só, juntou dois fatores. Dois fatores quer dizer que é mais importante que um. Então, mais importante que um, ele pode ter mais tendência a romper a LTB e subir, fazer o movimento que eu estava prevendo. Olha só que interessante, né? Então, esse é o nome do negócio. Confluência, você consegue fazer isso com várias e várias ferramentas. E mais uma ferramenta que vai te ajudar com confluência é a média móvel. Esse é um indicador simples comparado a vários indicadores e ele te ajuda a fazer exatamente como a gente fazia na matemática, né? A gente faz na matemática, aprendeu a fazer média. Então, ele faz isso de uma certa forma automática. Você não precisa colocar nada, você precisa colocar os períodos. E isso você tem que entender que cada período maior, com média maior. Então, por exemplo, o que significa os períodos da média móvel? Significa se você colocar 200 períodos, a cada 200 períodos ele vai ver qual que é a média e vai colocar o preço ali na média, certo? Então, por exemplo, aqui eu coloquei a média móvel de 200 períodos, então a cada 200 semanas ele fazia a média e com essa média ele determinava uma linha. Só que o que acontece? Assim como o tempo gráfico, quanto maior os períodos, quanto mais períodos, mais forte, vamos dizer assim, é a média móvel. Então, o máximo que eu utilizo é 200, mas olha só que interessante. Lembra que eu falei daquela palavrinha lá, esquisita, confluência? Conflu... Ué, tá escrevendo? Confluência. Lembra que eu falei pra vocês essa palavrinha aqui? Difícil? Então, olha só. Esse ponto aqui. O mercado estava caindo, bateu no suporte, bateu no suporte da LTB. E esse suporte aqui, normal, era um pullback, então ele é mais importante porque ele já foi respeitado. Ele bateu no pullback, bateu no suporte da LTB e bateu na média móvel. Pedro, isso é uma coisa dos deuses. Olha, não é 100% das vezes que funciona. Mas, como eu disse, quanto mais confluência tiver o seu gráfico, mais indicadores que você acredita apontando algum movimento, então utilize isso ao seu favor. Você vai ver que com a média móvel tem muita coisa interessante que você pode acompanhar. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar alguma coisa. Bom, uma coisa que dá para mostrar em média móvel. Reversão de tendência. Por exemplo, essa aqui é uma média móvel de 200 períodos, né? Então, ela é mais forte. Aqui o mercado estava numa baixa enorme por conta do que aconteceu em 2020, mas, em compensação, o preço começou a reagir e ele rompeu a média móvel de 200. O que aconteceu? Perdão. O que aconteceu depois que ele rompeu a média móvel de 200? Fala aí pra mim. Ele subiu. Então, romper a média móvel pode significar inversão de tendência. E essa foi a aula de hoje também, quase 17 minutos para vocês. Se você ficou com alguma dúvida sobre
média móvel, LTA, LTB, confluência, qualquer coisa, pode deixar aí nos comentários. Se você gostou da aula, já dá aquele like, compartilha para as pessoas que você quer que elas também tenham uma vida rica e aprendam a analisar gráficos. E é isso aí. E eu espero vocês no dia de amanhã, que é o último dia e vai ter ainda mais conteúdo aprofundado. Meu Deus, eu tô dando tudo isso aqui de graça para vocês, pessoal. Mas é isso. Se você gostou, já deixa o like. E se você tiver dúvida, assiste de novo e faça perguntas que eu vou estar sempre respondendo. Obrigado. E até mais.